Vamos falar de um assunto muito importante para as mulheres, que são os hormônios. A partir dos 40 anos, os hormônios mexem, muita coisa modifica. E para falar sobre esse assunto, a gente tem a honra de conversar com a doutora Marília, ela que é ginecologista e fala muito bem sobre esse assunto, porque ela é especialista nisso. Doutora, tudo bem? Obrigada por ter recebido a nossa equipe. Tudo bem, Késia. Eu que agradeço, viu? É uma satisfação recebê-los, conversar com você, com o seu público. Bom, então vamos lá. As mulheres, quando chegam aos 40, a gente sabe que há uma mudança no seu corpo, né? Aqui no Brasil, a menopausa demora um pouquinho mais, geralmente, entre as mulheres. Mas sempre há uma mudança. O que fazer para ajudar essas mulheres e quais são os tipos de terapia hormonal que realmente sejam eficazes, né, para que essa mulher tenha uma qualidade de vida? Primeiro, Késia, vamos conceituar. Após os 40 anos, a mulher entra num período de vida que se chama climatério, toda, sem exceção. O que isso significa? Que os ovários começaram a ter uma redução da sua função. Eles param de funcionar de uma hora para outra? Não, isso é gradativo. Então, a partir dos 40, diminui a quantidade de óvulos dessa mulher, ela tem com certeza mais dificuldade de engravidar e, ao mesmo tempo, começa uma baixa da produção hormonal. Esses hormônios, inicialmente, eles oscilam a produção, oscilam até que começam as irregularidades hormonais, que na mulher brasileira ocorre mais ou menos aos 48 anos na maioria, mas a partir dos 40 já pode acontecer. Depois segue-se ondas de calor pela deficiência do estrogênio, essas falhas menstruais, primeiro é por deficiência da progesterona, depois as ondas de calor por deficiência do estrogênio, e a pele resseca, e aí tende a vir insônia, uma dificuldade de raciocínio, um cansaço no decorrer do dia. Isso tira muito a energia da mulher, diminui a libido, não só em relação à libido do desejo sexual, mas às vezes para tudo na vida, um desânimo. E a mulher tem que estar atenta para essa mudança de suas condições físicas, mentais. Eu mudei, fique atenta para isso. Você mudou, busque ajuda. Pode ser suas questões hormonais, pode ser a partir dessa fase. E aí, nós iniciamos com reposição hormonal. Inicialmente, apenas com o que a gente chama de progestágenos, repondo essa falha nas ovulações desse período e, consequentemente, melhorando o padrão menstrual dessa mulher. Quando ela começa com as ondas de calor, associamos a terapêutica com estrogênio e hoje nós damos preferência ao estrogênio natural, ao estradiol, principalmente na forma transdérmica, a progesterona micronizada, natural também, sempre tentando imitar o que o ovário dessa mulher produziu durante a vida inteira. Então é possível ter uma qualidade de vida, né? Muitas mulheres têm medo, né? A gente percebe aí, muitas têm dificuldade, né? Chegam até a entrar em depressão, porque mudou tudo na vida delas. Tem como, então, conseguir transformar esse momento de uma forma que fique mais tranquila para ela? Com certeza, é só mais uma fase na vida. Da mesma forma, e eu comparo isso frequentemente, que a adolescência é o momento de um boom hormonal que promove na mulher o seu crescimento, as suas características sexuais secundárias, que o hormônio feminino entra com tudo nessa vida e que, claro, traz transformações significativas no corpo e na sua mente. O período do climatério é o contrário, é quando começa a redução dessa produção hormonal e, é claro, o corpo sente. Foi a vida inteira sobre essa ação hormonal, mas o que cabe a nós hoje? Estarmos atentas a essas ocorrências, buscar assistência o quanto antes, para quem pode e para quem quer terapia hormonal, começar o mais cedo possível e com isso retardar ao máximo repercussões dessa deficiência hormonal, que não é só por fora, viu, Kézia? É por dentro também. É perda óssea, são alterações cardiovasculares, maior tendência para hipertensão, para infarto, para AVC, tudo em decorrência da baixa do hormônio feminino. Então, não é se desesperar. Felizmente, hoje a medicina tem muitos recursos. Antigamente não tinha, mas hoje tem. Tem recursos, temos terapêuticas hormonais excelentes
E naquela mulher que é predisposta à depressão, como você falou, nesse período em que muda demais, às vezes a depressão aparece. E a gente tem que tratar as duas coisas, tem que tratar o impacto da deficiência hormonal e mais a depressão. E no caso da menopausa precoce, doutora, e quando é que a gente considera que ela é precoce? Abaixo dos 40 anos, quando ela ocorre em mulheres abaixo dos 40 anos. Mas eu vejo assim, muito na mídia, uma preocupação enorme das mulheres em relação a isso. Não tenho essa preocupação, isso é exceção. Não há regra, né? Não, é a exceção. E é claro que essa exceção chama tanto atenção, preocupa tanto que muitas ficam achando, vai acontecer comigo. Não vai, isso fora da curva. Da mesma forma que a gestação da Cláudia Raia é fora da curva. Aos 50? Não, 55, 55, né? Então, isso pode acontecer? Pode, mas isso é exceção. E menopausa precoce, quando ocorre de não menstruar mesmo durante um longo período, mais de 3 meses, mais de um ano, que é quando se define menopausa, a gente, antes de ter certeza desse diagnóstico, Kézia, a gente afasta várias outras alterações hormonais. Muitas vezes não é por causa do ovário, são outras condições, até mesmo a tireoide, que pode levar a uma suspensão do fluxo menstrual. Então, daí a importância de uma abordagem completa. Não é porque falhou a menstruação que é menopausa. É verdade. Um outro assunto que a gente não pode deixar de comentar, né? Que é a questão íntima da mulher. A ginecologia regenerativa, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. A ginecologia regenerativa é uma revolução na vida da mulher moderna. Eu falo isso assim, por mim também, né? Porque eu também sou uma mulher climatérica, eu não menopausei ainda, mas estou sempre atenta e cuidadosa e sei tudo que se desdobra. Então eu falo isso por todas nós. É uma revolução porque naquelas mulheres que não podem terapia hormonal, ela pode ser aplicada e ela vem como um complemento para aquelas que podem a terapia hormonal. Essa terapia sistêmica, ela é ótima, então, para a pele, para o controle dos fogachos, da parte óssea, da hipertensão, mas na área genital, o que acontece? A deficiência dos hormônios ressecam muito a região. A mucosa ali fica muito fina, rasga com facilidade. Com isso, muda o pH da região, muda a microbiota da região, o que predispõe a ocorrências de infecções vaginais, infecções urinárias. E com isso, a qualidade de vida fica muito ruim. E mesmo a gente fazendo a terapêutica sistêmica, a resposta da região genital não é muito boa. E aí vem a ginecologia regenerativa, além do que a gente já tem tradicionalmente, que são os cremes, os óvulos, os comprimidos, os hidratantes vaginais. Nós temos hoje tecnologias para a região que atuam regenerando, por isso o termo ginecologia regenerativa, regenerando as células, aumentando a quantidade de células, tornando muito semelhante ao que era quando você tinha sua ação hormonal normal. Então, aumenta a quantidade de células mais novas na região, melhora o colágeno, a elastina, a vagina lubrifica com mais facilidade, por exemplo, quando a gente utiliza o laser íntimo. E também ela tem mais elasticidade, uma estrutura melhor. Com isso, o prazer da relação sexual, que às vezes estava perdido, ele retorna, a libido melhora. Então, esse é um dos aspectos da ginecologia regenerativa que é quase assim um carro-chefe nosso, que é o laser íntimo. Mas junto com isso, a gente melhora a flacidez da região. Então, usando o ultraformer, ultrassom microfocado, da mesma forma que a gente usa na face, sim. Usa na região íntima. Isso, a gente usa na parte externa, na vulva. E a recuperação é tranquila ou a paciente sente muita dor? Como é que funciona? De verdade, Sim. É muito mais tranquilo que na face. Sério? Muito mais. Que maravilha. Por quê? Porque a região genital é uma região de reprodução. Ela é preparada para um parto normal. Então, é uma região que recupera muito fácil. Que regenera de forma muito rápida. Então, as pacientes que às vezes falam assim, laser CO2 na vulva, gente, não sente nada.
sim. Maravilha. E a gente usa um anestésico muito bom e é um procedimento muito sossegado. E aí, com o Ultraform, melhora a flacidez da área, tira aquelas rugosidades. Hoje em dia nós temos também os preenchimentos da região, os bioestimuladores e a cadeira eletromagnética, que é uma bênção, que faz uma musculação intensa da pelve, fortalece a musculatura, com isso estabiliza mais a bexiga, reduz perda urinária junto, em associação com o laser. E isso é importante não só para paciente climatérica, esses exercícios do assoalho pélvico junto com a urofisioterapia. A fisioterapeuta nos ajuda muito também nessa terapêutica. Essa cadeira, então, que faz essa musculação intensa, também naquelas mulheres que fazem, por exemplo, crossfit, que às vezes tem uma perda ou outra de urina na academia, isso acontece porque ela tem a musculatura do abdômen e das costas muito forte. E ela faz esforço e a pelve não está preparada. E aí a pelve, ao invés de manter num posicionamento adequado, ela desce e aí a perda. Então, é outra indicação para as mulheres jovens. Gente, que maravilha. Se eu pudesse ficar aqui conversando, porque o assunto é importantíssimo. Eu acho que você de casa aprendeu também muita coisa. Doutora, para quem está nos assistindo agora, quiser te acompanhar nas redes sociais, tem algum Instagram? Pode deixar algum meio para a gente te acompanhar? Sim, Kézia. É DRA, né, de doutora.Marília.Ribeiro. Maravilha. A gente acabou de falar com a doutora Marília Ribeiro, ginecologista, recebeu a nossa equipe hoje aqui no seu consultório. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Fica aí as dicas. Você que acompanha o programa pode entrar também no nosso canal do YouTube, sempre trazendo novidades, além do nosso programa aqui na TV Capital.